Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, todos que nos assistem, que as bênçãos de Deus repousem sobre a vida de cada um de vocês. Desejo chamar a vossa atenção para uma porção das Escrituras, para nosso momento meditando na palavra. E a Escritura que vamos ler se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, onde a Bíblia nos diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Eu daria um título à nossa breve meditação: só ser religioso é o suficiente? Nós vemos hoje no mundo em que vivemos muita religiosidade, mas a religiosidade não nos dá o direito. Só ser religioso não é o suficiente para entrar no reino. É necessário nascer de novo. E para uma semente nascer, ela precisa morrer. Veja que Jesus, ele foi enfático nessa afirmação quando esse homem chamado Nicodemos veio ter com ele à noite. E este homem, ele era um religioso. A Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. Ele fazia parte do Sinédrio. Então, ele simplesmente não tinha aquela segurança. E Jesus explicou o que era necessário fazer para entrar no reino, ver o reino. Vemos que precisamos agir da maneira correta se queremos obter os resultados corretos. E Jesus, ele ensina Nicodemos, como ele ensina a cada um por meio de sua palavra. Nós somos orientados o que uma pessoa precisa fazer para entrar no reino de Deus, para ver a Deus. A Bíblia, ela nos diz em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que há alguns requisitos para nós poder ver o Senhor. Há alguns requisitos para nós poder ver o reino de Deus. E os requisitos para ver o reino é o novo nascimento. Agora,
Para nascer, como disse, é preciso morrer. Se lança a semente na terra e aquela semente não morre, não apodrece, ela jamais vai nascer. Ela precisa morrer. Por isso Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Veja que o que mais atrapalhou os fariseus de seguir a Jesus foi justamente sua religião, as tradições que eles seguiam. A ponto de Jesus dizer, vocês invalidam as Escrituras por causa das vossas tradições. E muitas vezes o que impede de uma pessoa se entregar a Cristo é justamente isso. Ela está escondida e descansada em sua religião, nas suas boas obras, nas suas boas ações. Mas uma religião não consegue, não tem condição de salvar ninguém. Nós não somos salvos por pertencer a essa ou aquela igreja, ou por sermos religiosos. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nos tornar filhos e filhas de Deus. E para uma criança poder ser filho, para uma pessoa ter esse título, ela precisa nascer filho, nascer daquela família. Então ela pode dizer, eu sou filho de fulano de tal. Para nós simplesmente poder afirmar que somos filhos e filhas de Deus, nós precisamos nascer. Por isso Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então veja que o novo nascimento, essa foi a primeira doutrina de Jesus, ensinando Nicodemos acerca do novo nascimento. E continua valendo essa doutrina hoje. Se você quer realmente ser recebido por Deus, ser aceito por Deus, você precisa nascer. Mas para nascer precisa morrer. Parece um paradoxo, mas essa é a grande verdade. Morrer para o mundo, morrer para as vaidades, morrer para você mesmo. E então você poderá nascer e fazer parte deste reino, fazer parte da família dos santos. Então veja, só ser religioso não é suficiente. E eu lhes digo uma coisa, você que me assiste, observe que quem gritou para que Jesus fosse crucificado não foram os romanos, foram os religiosos de seu dia. Foram os religiosos que perseguiram Jesus. Foram os religiosos que chamaram Jesus de Belzebu. Foram os religiosos que disseram que ele seja crucificado. Foram os religiosos que gritaram, solte Barrabás e crucifique Jesus. Muitas vezes a pessoa pensa que ser religioso é ser uma grande coisa, mas muitas vezes a religião afasta a pessoa para longe de Deus. Foi esses religiosos que perseguiram a Jesus Cristo quando ele palmilhou por essa terra. Então, só ser religioso não é o suficiente. Você precisa ser cristão. Eu preciso ser um cristão. Eu preciso realmente viver uma vida identificada com Cristo. E para mim viver uma vida identificada com Cristo, eu preciso viver de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso caminhar de acordo com as orientações da Bíblia. Você precisa fazer o mesmo. Então você poderá dizer que é um filho, uma filha de Deus. Que essas poucas palavras possam encontrar guarida em seu coração. Não esqueça disso. Só ser religioso não é o suficiente. Só pertencer a uma igreja não é o suficiente. Só ir à igreja não é o suficiente. É necessário nascer de novo.
é necessário receber o Espírito Santo para que ele dirija seus passos, para que ele possa ser o Senhor da sua vida. E quando ele simplesmente passa a te possuir e você passa a ser dirigido por Deus, você tem condição de dizer, como Paulo disse, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então as coisas do mundo já não te atraem mais quando você nasceu de novo, porque você simplesmente faz parte de um reino que está muito mais acima das coisas desse mundo. A beleza é inexplicável. O que realmente há nesse reino nem se compara com as coisas que tem neste mundo. Mas para isso é preciso nascer de novo, não apenas ser um religioso. Que Deus te abençoe e que Deus esclareça melhor essas coisas em seu coração.